Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Machado, atuo no Departamento de Engenharia e no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu vou apresentar para vocês, nesse pequeno vídeo, um projeto de pesquisa que foi financiado pela FAPEMIG, intitulado Eliminação do fluido R22, o seu retrofit e novos fluidos refrigerantes com baixo GWP. GWP é uma sigla do inglês que é Global Warming Potential, e esse GWP é um parâmetro que mede o impacto que um fluido causa à atmosfera do planeta no sentido de provocar aquecimento global do planeta. E o projeto, ele basicamente é constituído em duas etapas. Uma etapa é experimental, onde foi construído um aparato experimental, uma unidade de climatização do tipo split, carregada exatamente com R22 e dotada de vários instrumentos de medida para fazer leituras de temperatura, pressão, vazão do fluido, velocidade do ar de suflamento, etc. E a segunda etapa foi fazer modelos matemáticos que permitiram obter a operação dessa montagem experimental, e esses modelos foram validados exatamente pelos resultados obtidos na montagem experimental. Na sequência, esses modelos produziram simulações com fluidos substitutos, como por exemplo o R444B, o R454C, que são fluidos da nova geração e que têm baixo GWP. E o importante é que nessas simulações esses fluidos se mostraram muito eficientes do ponto de vista de não ter comprometido a eficiência energética da unidade de ar-condicionado, né? E com a vantagem de que quando eles escapam para a atmosfera, eles com poucas horas, poucos dias, eles se autodestroem e não ficam na atmosfera aquecendo o planeta, ao contrário do R22 que fica por anos na atmosfera. Bom, além de mim, que fui o coordenador desse projeto, mais 5 pessoas participaram dele, que foram o professor William, da Universidade Federal de Minas Gerais, meu colega aqui, e outro colega nosso, o professor Juan, da Universidade Federal de Itajubá. Além disso, 2 estudantes de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da UFMG, o Carlos e o Leonardo. E ainda a Franciane, que foi uma aluna de iniciação científica. Bom, então, o básico do projeto é esse. Na sequência, a gente vai apresentar o aparato experimental e as falas desses integrantes do projeto. Eu volto no final para fazer um fechamento. Vou mostrar para vocês agora a bancada experimental. Aqui nós temos o posto de trabalho, onde foi feita as medições. Nesse computador aqui está conectado o sistema de aquisição de dados, o Field Logger da Novos, por onde é feita a leitura dos termopares que foram devidamente calibrados, conforme indica aqui essa etiqueta de calibração. E nesse sistema de aquisição de dados a gente recebe também sinais dos sensores de pressão e vazão. Aqui no fundo a gente tem uma câmara fria, cujo isolamento é de 10 centímetros de poliuretano, de tal forma que a transferência de calor entre as paredes é desprezível. Então a única fonte de calor que a gente tem aqui nessa cabine são essas duas resistências, uma de 3 kW fixa e uma de 2 kW variável, que estão aqui nesse banco de resistência aqui embaixo. Além da resistência, que vai adicionar um calor sensível, relacionado à variação de temperatura, tem também um vasilhame onde a gente colocava água durante os experimentos para adicionar uma carga térmica de calor latente, tipicamente existente em ambientes a ser climatizados. As pessoas transpiram no ambiente e umidificam o ambiente, e o ar-condicionado tem
como função desumidificar esse ambiente. Aqui no alto nós temos, né, ali a unidade evaporadora, bem como os termopares, né, dos cabos amarelos, que medem as temperaturas do ar aí na entrada e na saída do ar, do evaporador. São 2 termopares para cada entrada que a gente mede a temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido. Ali a gente tem uma mangueira por onde o condensado, né, o vapor de água, né, condensando na unidade evaporadora, escoa para fora desse ambiente. E aqui do lado de fora nós vamos ter a unidade condensadora. Então aqui a gente tem o condensador, o compressor e o tubo capilar, estão todas aqui nesse dispositivo. E aqui nós temos aqui vários sensores, né? Em vermelho aqui o sensor diferencial de pressão, branquinho aqui com um display azul o medidor de vazão, e aqui embaixo, né, nós temos 2 sensores de pressão para medir a pressão de alta e outra pressão de baixa. A gente mediu também temperaturas aqui na unidade condensadora, mas foi utilizado instrumentos portáteis, né, que não estão instalados aqui de maneira permanente, então estão sendo usados aí em outros experimentos aqui na universidade. Olá, meu nome é Franciane, eu sou estudante de engenharia da UFMG e eu participei da iniciação científica do projeto do retrofit do R22, financiado pela FAPEMIG. Dentro desse projeto foi possível realizar algumas medições de pressão e temperatura, dessa forma colocando em prática os conhecimentos que eu adquiri no meu curso, e também tive contato com a área de computação, coletando os dados de todos os sistemas e medições pelo Field Logger da Novus. Olá, meu nome é Leonardo Martins e eu participei do projeto da FAPEMIG para o retrofit do R22. Eu também desenvolvi meu mestrado no âmbito desse tema e publiquei alguns artigos em congressos, assim como um artigo em uma revista de grande renome internacional. E durante todo esse tempo eu realizei vários testes na bancada experimental e também desenvolvi um modelo matemático para, no primeiro momento, simular o R22, que é o fluido de referência e possui grande impacto ambiental, e comparar os resultados simulando também fluidos da 4ª geração, que são fluidos ecológicos de menor impacto, como o R444B e o R454C. E o interessante foi que os resultados dessa pesquisa e desse trabalho foram muito positivos e mostraram resultados bem interessantes, principalmente para o cenário brasileiro. Olá, meu nome é Carlos Henrique Moreira Braga, sou formado em Engenharia Mecânica e agora mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tive a honra e o privilégio de participar do projeto da FAPEMIG referente ao retrofit do R22 em sistemas de ar-condicionado. A minha dissertação envolveu a realização de uma pesquisa bibliográfica e a elaboração de uma metodologia com base em um modelo de fronteira móvel para o retrofit do R22 por fluidos refrigerantes da 4ª geração, como o R444B e o R454C. Os resultados foram considerados extremamente satisfatórios e resultaram na publicação de um artigo junto a um congresso e em uma publicação ainda em andamento em uma revista renomada da área. Olá pessoal, eu sou Juan Garcia Pavón, professor da Universidade Federal de Itajubá e fiz parte do grupo de trabalho do projeto financiado pela FAPEMIG sobre o retrofit do fluido refrigerante R22, procurando novos fluidos refrigerantes com baixo impacto de aquecimento global como alternativas em sistemas de ar-condicionado. Eu contribuí com apoio e com orientação aos trabalhos de mestrado, tanto na parte experimental como na parte teórica. Bom, eu sou o professor William Moreira Duarte, da Universidade Federal de Minas Gerais, do Departamento de Engenharia Mecânica, né? E fui um dos professores que participou do projeto de pesquisa financiado pela FAPEMIG sobre o retrofit do R22.
Nesse projeto, eu fui orientador de 2 alunos de mestrado, né, o Leonardo e o Carlos. E eu estou do lado desse pôster aqui que a gente apresentou, né, no Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica de 2023, né, sobre um dos trabalhos relativo a esse pôster especificamente. Tem a ver com o trabalho do Leonardo, que desenvolveu um modelo matemático, né, validado experimentalmente, onde ele usou a técnica de parâmetros concentrados para modelar os trocadores de calor e o modelo de uma norma canadense ARI 540 para modelar o compressor. Enquanto o Carlos, ele apresentou o trabalho dele de um artigo no Congresso CONEMI, e o modelo dele é de fronteira móvel para os trocadores de calor, e o compressor ele usou uma equação de uma norma ISO para fazer a modelagem do compressor. Ambos os trabalhos foram validados experimentalmente, e o modelo permitiu a gente simular a substituição do R22 por fluidos mais ecológicos, que são o R444B e o R454C. Bom, então vocês tiveram aí uma noção, acho que uma boa noção do que foi o projeto financiado pela FAPEMIG sobre o retrofit do R22. E além dos resultados que nós obtivemos e que foram relatados durante a fala dos integrantes do projeto, esse projeto vai ter uma continuidade, evidentemente. Novos alunos de mestrado, de doutorado virão participar do projeto e a gente espera continuar contribuindo para esse combate ao aquecimento global do planeta. E finalizo agradecendo a FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, financiamento esse sem o qual a pesquisa não seria possível. Muito obrigado a todos.